Varginha, uma cidade tranquila localizada no coração do interior de Minas Gerais, sempre foi conhecida por sua hospitalidade calorosa e ritmo de vida pacato. Mas, em janeiro de 1996, essa serenidade foi bruscamente interrompida. Algo fora do comum começou a acontecer, despertando inquietação e curiosidade entre os moradores. Inicialmente, ninguém compreendia a dimensão dos eventos, mas logo ficou evidente. A cidade estava prestes a se tornar o palco de um dos maiores mistérios da ufologia mundial. Luzes misteriosas cruzavam os céus, autoridades agiam de maneira suspeita, e relatos de uma criatura estranha começaram a circular. De repente, Varginha estava no centro de um turbilhão de especulações e teorias. O que começou como mais um avistamento de OVNIs, logo tomou proporções extraordinárias. Jornalistas, ufólogos e curiosos invadiram a cidade, vindos de diferentes partes do Brasil e do mundo, projetando o país no cenário global dos debates sobre vida extraterrestre. O caso Varginha rapidamente foi comparado ao famoso incidente de Roswell, nos Estados Unidos, mas com um toque de mistério que intrigava até os especialistas mais experientes. Para os moradores, aqueles dias representaram uma ruptura completa no cotidiano, desafiando a percepção de realidade e deixando perguntas que, mesmo após mais de 2 décadas, permanecem sem respostas. E agora, a pergunta que não quer calar. O que realmente aconteceu naquela cidade mineira? Por que as autoridades agiram com tanto sigilo? O caso Varginha continua sendo um enigma que desafia nossa compreensão do universo. Será que estamos realmente sozinhos? Se você quer mergulhar ainda mais nesse mistério fascinante, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com seus amigos e venha com a gente desvendar os segredos do universo. O primeiro indício de que algo incomum e extraordinário estava prestes a marcar para sempre a história de Varginha surgiu na madrugada de 20 de janeiro de 1996. Moradores relataram ter avistado objetos luminosos cruzando os céus da região, descritos como esferas brilhantes ou discos voadores. Segundo os testemunhos, essas luzes tinham movimentos imprevisíveis e erráticos, claramente diferentes de qualquer aeronave conhecida. Esses fenômenos despertaram inquietação e curiosidade, deixando no ar uma sensação de que algo além da compreensão humana estava em curso. Entre as testemunhas desse fenômeno estava Eurico Rodrigues, um fazendeiro local que relatou ter visto uma luz brilhante como o sol, cortando o céu noturno antes de desaparecer atrás das montanhas. Ele afirmou que o objeto parecia diferente de tudo o que já havia presenciado, descrevendo-o como algo vivo, quase como se estivesse em busca de algo específico. Outros moradores também relataram ter ouvido sons misteriosos junto às luzes, como um zumbido de baixa frequência que parecia reverberar pelo ambiente, aumentando o caráter inexplicável do evento. Embora avistamentos de luzes e objetos estranhos já fossem conhecidos no campo da ufologia brasileira, o que tornou esse episódio particularmente intrigante foi o relato de uma suposta queda. De acordo com algumas testemunhas, uma das luzes teria caído em uma área de mata densa, produzindo um estrondo ensurdecedor que ecoou pela região. O boato se espalhou rapidamente, transformando a pacata cidade em um caldeirão de especulações e teorias. Moradores, tomados pela curiosidade, começaram a investigar por conta própria, enquanto o mistério apenas crescia. Apesar da agitação entre a população, as autoridades locais mantiveram-se em completo silêncio sobre o caso, não emitindo qualquer explicação ou comunicado oficial. Esse comportamento, reservado das autoridades, só serviu para intensificar o clima de mistério, alimentando a imaginação popular e atraindo ainda mais atenção para o que se tornaria um dos casos ufológicos mais emblemáticos da história do Brasil. Na tarde de 20 de janeiro de 1996, um evento marcante aconteceu em Varginha, deixando 3 jovens irmãs profundamente abaladas e trazendo ainda mais mistério ao caso. Liliane, Valquíria e Kátia Xavier, enquanto voltavam para casa por uma rua deserta, depararam-se com algo que nunca poderiam esquecer. Próximo a um muro, elas notaram uma figura estranha que parecia debilitada e confusa. Mal podiam imaginar que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre e se tornaria um dos momentos mais emblemáticos do caso. A descrição do ser que as irmãs observaram é, no mínimo, assustadora. Com aproximadamente 1.060 metros de altura,
A criatura tinha uma pele marrom e viscosa, olhos vermelhos intensos e desproporcionalmente grandes, além de protuberâncias na cabeça que lembravam pequenos chifres. A postura do ser era frágil, agachado no chão, emitindo sons baixos, semelhantes a gemidos de dor. Como se a visão já não fosse suficientemente aterradora, o local estava impregnado com um odor insuportável, descrito pelas meninas como um cheiro forte de enxofre queimado ou amônia. Atordoadas e dominadas pelo medo, as irmãs correram para casa para contar à mãe o que haviam presenciado. Inicialmente cética, a mãe delas percebeu rapidamente que algo sério havia ocorrido, já que as meninas estavam visivelmente abaladas, com medo e incapazes de se acalmar. O relato, entretanto, não ficou restrito à família. Em poucas horas, a história já circulava entre os vizinhos e logo toda a cidade de Varginha estava falando sobre o estranho acontecimento. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser apenas um animal desconhecido ou deformado, enquanto outras acreditavam piamente que as irmãs haviam encontrado uma criatura extraterrestre, talvez uma prova concreta de vida alienígena. O mistério se aprofundou ainda mais quando, pouco tempo depois do incidente, as meninas e sua família foram visitadas por pessoas desconhecidas que as interrogaram sobre o que haviam visto. Esses indivíduos, descritos como sérios e formais, pareciam determinados a obter informações detalhadas, mas o comportamento deles levantou suspeitas. Para muitos, a visita era uma tentativa clara de encobrir o ocorrido, adicionando mais combustível às teorias conspiratórias que cercavam o caso. Esse encontro não apenas aumentou as especulações, como também fortaleceu a ideia de que havia algo muito maior sendo ocultado das pessoas. Logo após os relatos chocantes das meninas, a rotina pacata de Varginha foi quebrada por uma movimentação militar que chamou a atenção de toda a cidade. Moradores começaram a observar caminhões, jipes e até helicópteros entrando na região, dirigindo-se para locais específicos, especialmente nas proximidades de onde a misteriosa criatura havia sido avistada. A presença ostensiva das Forças Armadas deixou a população intrigada e reforçou a ideia de que o exército estava lidando com algo extraordinário. Muitos acreditavam que a criatura havia sido capturada pelas autoridades. Entre os relatos mais impactantes sobre essa operação estava o de um bombeiro local, que revelou ter participado diretamente do resgate. Segundo ele, a criatura parecia estar gravemente ferida e foi levada às pressas para um centro militar nas redondezas. Essa afirmação, no entanto, nunca foi oficialmente confirmada, e nenhum documento ou registro foi disponibilizado ao público. As autoridades brasileiras negaram veementemente qualquer operação envolvendo seres desconhecidos, insistindo que não havia nada de extraordinário acontecendo em Varginha. Essa negação oficial, no entanto, apenas alimentou ainda mais as suspeitas. Diversos moradores confirmaram a movimentação militar, descrevendo-a de forma consistente. Para os ufólogos que acompanhavam o caso, o comportamento do exército era um indício claro de que algo estava sendo encoberto. Muitos especialistas e entusiastas sugeriram que a criatura havia sido levada para análise, possivelmente em colaboração com forças estrangeiras, como os Estados Unidos, que já haviam lidado com casos semelhantes no passado, como o famoso incidente de Roswell. Essa teoria conspiratória ganhou força com a falta de transparência e o silêncio absoluto das autoridades. Alguns defendem que o objetivo seria proteger a população de um possível pânico generalizado, enquanto outros acreditam que o motivo real estaria relacionado ao interesse em estudar e preservar o suposto ser extraterrestre para finalidades científicas ou estratégicas. A pergunta que permanece é: seria essa operação militar apenas uma coincidência? Ou Varginha estava no centro de um evento muito maior e deliberadamente ocultado do público? Poucos dias após o avistamento das irmãs, o Hospital Regional de Varginha tornou-se o foco de uma nova onda de especulações e teorias. Relatos começaram a surgir indicando que uma operação secreta havia sido conduzida no local, envolvendo a chegada de um corpo estranho. Médicos, enfermeiros e funcionários do hospital mencionaram a presença de uma criatura cuja descrição correspondia exatamente ao relato das meninas. Pele viscosa, olhos grandes e vermelhos, além de um cheiro quase insuportável, descrito como uma mistura de enxofre queimado e amônia.
Entre os relatos mais impactantes está o de um funcionário que revelou ter sido afastado de suas funções após compartilhar informações sobre o que viu. Segundo ele, o clima no hospital durante a operação era extremamente tenso, com agentes do exército circulando pelos corredores e bloqueando o acesso a áreas específicas. Ele afirmou ter visto a criatura sendo transportada em uma maca especial, envolta em material semelhante a plástico ou lona e escoltada por militares armados. O controle era tão rigoroso que até mesmo os profissionais de saúde que estavam de plantão eram instruídos a não fazer perguntas. O mistério se intensificou ainda mais com relatos de que estrangeiros teriam participado da operação. Algumas testemunhas afirmaram ter visto homens com aparência americana no local, dando ordens de maneira firme e coordenando a movimentação do corpo. Esses rumores levantaram suspeitas de que o caso envolvia uma colaboração internacional, possivelmente com os Estados Unidos, conhecidos por seu histórico de envolvimento em eventos similares, como o caso Roswell, em 1947. Para muitos, essa presença estrangeira indicava que o incidente em Varginha possuía uma magnitude muito maior do que aparentava. Apesar da consistência nos relatos e do envolvimento de diversas testemunhas, nenhuma prova concreta foi divulgada ao público. Fotografias, documentos ou declarações oficiais permanecem ausentes, o que mantém o caso envolto em um manto de mistério. Isso só fez crescer as perguntas. O que realmente aconteceu no Hospital Regional de Varginha? Seria possível que a criatura avistada pelas meninas tivesse sido capturada e examinada no local? E, mais importante, quais segredos ainda estão sendo mantidos sobre o que pode ter sido um dos encontros mais fascinantes da história da ufologia mundial? O caso Varginha rapidamente tornou-se um terreno fértil para teóricos da conspiração, atraindo atenção global e fomentando intensos debates sobre o que realmente ocorreu na cidade mineira. Muitos acreditam que o governo brasileiro sabia muito mais do que estava disposto a admitir e que havia um esforço meticuloso e deliberado para encobrir a verdade. A presença ostensiva de forças militares, o silêncio das autoridades e os relatos de intimidação de testemunhas apenas reforçaram as suspeitas de que o incidente foi muito mais do que um simples avistamento de OVNIs. Uma das teorias mais amplamente debatidas sugere que a criatura avistada e possivelmente capturada fazia parte de uma operação secreta conjunta entre o Brasil e os Estados Unidos. Ufólogos argumentam que, em troca de acesso à tecnologia extraterrestre avançada, o governo brasileiro teria entregado tanto a suposta nave quanto seus ocupantes para serem estudados em laboratórios estrangeiros. Essa ideia ganhou tração especialmente após relatos de testemunhas que afirmaram ter visto homens com aparência estrangeira, provavelmente americanos, agindo de forma coordenada com militares brasileiros durante os dias que seguiram o incidente. Outra linha de pensamento sugere que o próprio governo brasileiro estava tão perplexo quanto os moradores de Varginha, enfrentando um evento completamente fora do comum e tentando reagir da melhor forma possível diante do desconhecido. Nesse cenário, a operação militar teria sido uma tentativa de conter a situação e preservar a ordem, mas não necessariamente como parte de uma conspiração internacional. No entanto, o fato de documentos relacionados ao caso terem sido classificados como confidenciais, sem nenhuma explicação oficial ou divulgação de resultados das investigações, deixa no ar uma inquietante sensação de que algo está sendo ocultado. Essa falta de transparência gera perguntas que até hoje permanecem sem resposta. Seria possível que o governo brasileiro, em conluio com potências estrangeiras, tenha escondido uma descoberta que mudaria para sempre a visão da humanidade sobre sua posição no universo? Ou estaríamos diante de um episódio em que o desconhecido provocou uma série de ações que, apesar de legítimas, apenas alimentaram as teorias conspiratórias? De qualquer forma, o caso Varginha continua sendo um dos mistérios mais instigantes e controversos da ufologia mundial. Conforme o caso Varginha ganhava mais visibilidade, surgiam relatos cada vez mais inquietantes de testemunhas que afirmavam estar sendo perseguidas e intimidadas. Muitos moradores que decidiram falar publicamente sobre o que viram relataram episódios perturbadores, como carros sem identificação rondando suas casas durante a noite e telefonemas anônimos com ameaças veladas. O medo começou a se espalhar pela cidade,
transformando a curiosidade inicial em um clima de desconfiança e tensão. Um dos relatos mais marcantes foi o de um jovem militar que teria participado diretamente da operação de captura da misteriosa criatura. Em confidências feitas a amigos próximos, ele afirmou ter visto algo que não fazia parte deste mundo e mencionou ter sido coagido a assinar um termo de confidencialidade sob a ameaça de ser acusado de traição militar caso revelasse qualquer detalhe. Pouco tempo depois, esse jovem foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Embora a versão oficial tenha apontado uma infecção generalizada como causa da morte, muitos acreditam que seu falecimento está diretamente relacionado ao que ele sabia sobre o caso e ao desejo das autoridades de manter tudo em sigilo. Outro episódio que fortaleceu as suspeitas foi o desaparecimento de uma enfermeira do Hospital Regional de Varginha. Após dar declarações a jornalistas sobre a chegada de um corpo estranho ao hospital, ela sumiu sem deixar vestígios. Segundo ufólogos, sua família recebeu ordens explícitas para não comentar mais sobre o assunto, o que contribuiu para alimentar as teorias de que havia um esforço sistemático para silenciar qualquer pessoa que pudesse revelar informações comprometedoras. Esses incidentes, combinados com o crescente número de relatos de intimidação, criaram uma narrativa inquietante. A ideia de que forças poderosas estavam dispostas a tudo para proteger o segredo em torno do caso Varginha tornou-se ainda mais convincente. Para muitos, isso é uma prova de que o evento não foi apenas um episódio isolado, mas parte de algo muito maior, possivelmente envolvendo interesses nacionais e internacionais. A pergunta que fica é: até que ponto as autoridades estariam dispostas a ir para proteger um segredo que poderia mudar para sempre a visão da humanidade sobre sua existência no universo? Ao longo dos anos, inúmeras tentativas foram feitas por pesquisadores, ufólogos e jornalistas para acessar informações oficiais sobre o caso Varginha. Utilizando a Lei de Acesso à Informação, muitos buscaram documentos que pudessem esclarecer os acontecimentos de janeiro de 1996. No entanto, a grande maioria dos pedidos foi negada sob o pretexto de segurança nacional. Para os investigadores, essa recusa não apenas levanta suspeitas, mas também serve como uma possível confirmação de que o caso é muito mais complexo e significativo do que as autoridades admitem. Em 2012, o mistério ganhou um novo capítulo com a publicação de um suposto documento vazado em um fórum de ufologia. O arquivo detalhava uma operação militar denominada Operação Prato Varginha. Segundo o documento, a missão teria envolvido equipes altamente especializadas em contenção biológica e análise de objetos de origem desconhecida. Embora a autenticidade desse documento nunca tenha sido oficialmente verificada, ele foi suficiente para reacender o debate sobre a existência de arquivos confidenciais relacionados ao caso e reforçar a teoria de que o evento foi tratado como uma questão de segurança internacional. Esse episódio também trouxe à tona o histórico do Brasil em relação a avistamentos de OVNIs, muitos dos quais foram mantidos sob sigilo ao longo das décadas. Entre os exemplos mais emblemáticos está a Operação Prato, realizada pela Força Aérea Brasileira nos anos 1970, que documentou uma série de avistamentos de luzes e objetos voadores na região da Amazônia. Apesar de parte dos documentos terem sido desclassificados nos últimos anos, muitos acreditam que os detalhes mais sensíveis permanecem ocultos. Para especialistas, o caso Varginha parece se encaixar nesse padrão de ocultação e censura. A recusa sistemática em divulgar informações sobre o evento reforça a ideia de que há algo maior em jogo. Seria o caso de Varginha apenas mais um capítulo em uma longa sequência de eventos que desafiam nossa compreensão da realidade? Ou representaria um marco isolado, com implicações ainda mais profundas sobre a possível interação entre seres extraterrestres e a humanidade? Seja como for, a falta de respostas concretas continua a alimentar o fascínio e a especulação em torno de um dos maiores mistérios da ufologia mundial. Ao longo dos anos, inúmeras tentativas foram feitas por pesquisadores, ufólogos e jornalistas para acessar informações oficiais sobre o caso Varginha. Utilizando a Lei de Acesso à Informação, muitos buscaram documentos que pudessem esclarecer os acontecimentos de janeiro de 1996. No entanto, a grande maioria dos pedidos foi negada sob o pretexto de segurança nacional. Para os investigadores, essa recusa não apenas levanta suspeitas, mas também serve como uma possível confirmação de que o caso é muito mais complexo e significativo do que as autoridades admitem.
Em 2012, o mistério ganhou um novo capítulo com a publicação de um suposto documento vazado em um fórum de ufologia. O arquivo detalhava uma operação militar denominada Operação Prato Varginha. Segundo o documento, a missão teria envolvido equipes altamente especializadas em contenção biológica e análise de objetos de origem desconhecida. Embora a autenticidade desse documento nunca tenha sido oficialmente verificada, ele foi suficiente para reacender o debate sobre a existência de arquivos confidenciais relacionados ao caso e reforçar a teoria de que o evento foi tratado como uma questão de segurança internacional. Esse episódio também trouxe à tona o histórico do Brasil em relação a avistamentos de OVNIs, muitos dos quais foram mantidos sob sigilo ao longo das décadas. Entre os exemplos mais emblemáticos está a Operação Prato, realizada pela Força Aérea Brasileira nos anos 1970, que documentou uma série de avistamentos de luzes e objetos voadores na região da Amazônia. Apesar de parte dos documentos terem sido desclassificados nos últimos anos, muitos acreditam que os detalhes mais sensíveis permanecem ocultos. Para especialistas, o caso Varginha parece se encaixar nesse padrão de ocultação e censura. A recusa sistemática em divulgar informações sobre o evento reforça a ideia de que há algo maior em jogo. Seria o caso de Varginha apenas mais um capítulo em uma longa sequência de eventos que desafiam nossa compreensão da realidade? Ou representaria um marco isolado, com implicações ainda mais profundas sobre a possível interação entre seres extraterrestres e a humanidade? Seja como for, a falta de respostas concretas continua a alimentar o fascínio e a especulação em torno de um dos maiores mistérios da ufologia mundial. Mais de 2 décadas após os misteriosos eventos de janeiro de 1996, o caso Varginha permanece como um dos enigmas mais intrigantes da ufologia mundial. A cidade mineira, que outrora foi palco de uma intensa especulação sobre o desconhecido, abraçou o mistério como parte de sua identidade cultural. Hoje, esculturas de extraterrestres decoram praças e ruas, enquanto lojas vendem souvenirs temáticos e eventos anuais reúnem entusiastas de todo o mundo. Varginha transformou-se em um destino turístico singular, atraindo curiosos e especialistas interessados em desvendar o que realmente aconteceu naquela época. Mas o legado do caso Varginha vai muito além do turismo e das festividades. O evento levantou questões profundas e debates relevantes que ainda ecoam na sociedade. Ele colocou em pauta a transparência governamental, especialmente em relação a fenômenos que podem impactar a humanidade. Também reacendeu o interesse pela busca por vida extraterrestre e pela compreensão de fenômenos que desafiam nossa lógica e conhecimento científico. Para muitos, o caso é um símbolo da nossa curiosidade inata, uma lembrança de que o ser humano é, por natureza, um explorador, constantemente tentando expandir os limites do que sabe sobre o universo. Apesar de anos de investigações e especulações, o caso Varginha permanece sem respostas definitivas, consolidando-se como um marco na história da ufologia. Ele serve como um lembrete de que, por mais que a ciência avance, o desconhecido sempre estará presente, esperando para ser explorado e compreendido. Talvez, em algum momento no futuro, as respostas sobre o que realmente aconteceu naquela pequena cidade mineira venham à tona. Até lá, o caso continua a inspirar teorias, debates e investigações, desafiando-nos a olhar para o céu com um misto de fascinação e questionamento. E, afinal, o mistério é uma das forças que movem a humanidade a buscar, explorar e sonhar. Se você ficou intrigado com o mistério do caso Varginha e quer continuar explorando outros enigmas fascinantes, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui, trazemos histórias que desafiam o comum e nos fazem questionar o desconhecido. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e junte-se a nós nessa jornada pelo extraordinário. Vamos juntos explorar os mistérios do universo.